Você tem um roteiro de perguntas que ajudem a sua equipe de vendas a prospectar, qualificar os novos clientes que chegam até vocês? Vocês têm isso integrado ao CRM? É sobre isso que eu falo nesse vídeo. Ter um roteiro de perguntas estruturado para a sua equipe de pré-vendas fazer para o lead que chega na sua base é importante porque vai facilitar, vai agilizar o processo de prospecção e principalmente qualificação desse lead, evitando com que ele seja levado para vendas imaturo ou não pronto para compra. Estatisticamente falando, 70% dos motivos de perda, da perda de uma oportunidade pela equipe de vendas, é porque o lead não está qualificado corretamente, ou ele não foi qualificado corretamente pela equipe de pré-vendas. Então essa é a importância de ter um roteiro estruturado. E você consegue ter esse roteiro estruturado, organizado, diretamente no CRM, o que vai facilitar ainda mais essa decisão, essa definição da qualificação do lead. Eu vou mostrar agora como fazer isso usando o Inovatismo CRM e vou mudar aqui para a tela do meu computador. Vem comigo e acompanhe como é que você pode fazer e melhorar o seu processo de prospecção de novos clientes. Olá, tudo bom? Então, o objetivo aqui é mostrar como que você cria o seu script de ligação, né, o seu roteiro de conversa com o seu potencial cliente, usando o CRM. E no caso aqui nós vamos usar o Inovatismo no CRM, justamente pela vantagem que ele já tem de separar os leads não qualificados dos leads qualificados e dos clientes propriamente ditos, tá certo? Então, o Zoom ele separa, né, eu já expliquei isso em alguns outros vídeos. Leads aqui são os seus potenciais clientes, os seus leads que estão sendo prospectados pela equipe de marketing, pela equipe de pré-vendas, tá certo? Para serem então convertidos, qualificados, para que a equipe de vendas trabalhe as oportunidades dentro do funil de vendas. Você pode unificar essa base, mas por padrão o Inovatismo do CRM ele separa isso por uma questão de facilidade de organização, tá bom? Então, novamente, o objetivo aqui é colocar, inserir dentro do CRM o roteiro de perguntas que a sua equipe de pré-vendas, sua equipe de prospecção, de qualificação precisa fazer, precisa ter, né, as respostas para decidir se aquele lead ele tem prioridade para resolver o problema, se ele está dentro do perfil de cliente classificado e por aí vai. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou fechar meu webcam. Quando a gente entra dentro de leads e visita acessa um lead aqui qualquer, eu tenho as perguntas padrões, que são variáveis que já vêm, né, com campos criados aqui, previamente criados dentro do CRM, né, o nome, origem, cargo, departamento, que você já pode modificar, você já pode criar campos de informações específicas para o seu negócio. Mas a ideia aqui, como eu disse, é criar campos que são perguntas. Então, como eu faço isso? A primeira coisa que você tem que fazer, basicamente, consiste em 2 passos. O primeiro passo é criar os campos. No caso de leads e contatos, os campos são todos criados em contatos. Então, eu já deixei os campos criados para agilizar um pouco o processo. Os campos, as perguntas que eu vou fazer aqui são: quais são os desafios enfrentados atualmente? Então, eu tenho aqui uma lista de respostas e algumas opções de resposta. Eu entendo que as perguntas elas devem ter respostas objetivas, do tipo sim ou não, e do tipo também opções, para normalizar e normatizar algumas respostas e te ajudar em termos de indicadores. E é importante também ter, claro, respostas abertas, onde você tem uma área de texto, você vai preencher com o que o lead te falar na pergunta. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma lista de escolhas: performance ruim. Então, a pergunta seria: quais são os desafios enfrentados atualmente? Então, tem performance ruim, aqui eu estou me baseando na Inovatis, performance ruim da equipe de vendas, problema de comunicação interna, não tem processo de vendas estruturado, e eu posso adicionar uma nova. Problema para atrair novos clientes. Adiciono e salvo. É claro que uma pergunta fechada, né, com respostas fechadas, eu tenho uma outra pergunta, que seriam as
qual é a sua principal dor, que é uma área de texto, como eu disse, uma pergunta aberta, para o lead falar qual é a principal dor que ele tem. E uma outra pergunta que eu criei, uma pergunta do tipo sim ou não, que é se a equipe comercial utiliza um CRM, se não usa o CRM, qual o motivo de não usar o CRM? E se usa o CRM, como que o CRM atual, né, está deixando a desejar na conquista de melhores resultados? Então, bem simples aqui. Agora eu vou pegar essas perguntas e colocar no layout de leads. Então eu volto aqui no designer e vou em leads. Novamente, por que tenho layouts diferentes? Porque eu tenho momentos diferentes da minha jornada do meu cliente. Então, enquanto ele é lead, eu estou qualificando perguntas diferentes, e enquanto ele vira um lead qualificado, as perguntas mudam e eu posso ter layouts diferentes. Eu posso unificar todo o layout, ter o mesmo layout para os dois casos, mas eu posso ter layouts diferentes. Nesse caso aqui, estou trabalhando com a configuração padrão. O CRM é onde ele divide. Então, nesse caso, eu vou entrar no layout de detalhes e exibição e já verifico que eu tenho um painel aqui, que são as perguntas padrões que eu tenho, né? As variáveis, melhor dizendo, padrões aqui do CRM. Então, eu vou até mudar o nome desse painel e colocar que é informações do lead. E aí eu vou criar um novo painel aqui embaixo. Vou só arrastar então o painel, jogar aqui embaixo e vou fazer perguntas. Na verdade, eu tenho algumas perguntas, já vou até colocar as linhas aqui das minhas perguntas. São 5 perguntas que eu tenho para fazer. Então, eu já estou colocando aqui mais uma, para deixar tudo pronto para facilitar o meu trabalho. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é: quais são os desafios enfrentados atualmente? Que lembra que isso aqui é uma lista de escolhas múltiplas, onde eu posso escolher mais do que uma opção ali dentro. E depois eu tenho uma pergunta aberta. Qual é a principal problema? Qual a principal dor do lead? Então, qual o seu principal problema? Perguntaria, né, eu para o lead. E depois eu vou perguntar sobre se ele usa um CRM. Então, aqui eu vou... cadê? Aqui. A equipe comercial usa um CRM, uma plataforma de CRM? Então, eu tenho 2 perguntas, usa o CRM, e eu quero saber, então, como que ele está deixando a desejar na conquista de melhores resultados. É uma pergunta aberta. E se não usa o CRM, por que ele não usa o CRM até agora? Então, eu vou trabalhar isso aqui como um painel, vou chamar de avaliação das necessidades. Então, salvei. E agora eu salvei esse meu layout. Quando eu volto ali nos meus leads e acesso um lead qualquer, eu percebo agora que eu tenho as informações do meu lead, que eu modifiquei o layout, eu tenho as informações do lead, e eu posso ainda até subdividir isso daqui se eu quiser, como informações do lead da pessoa, informações da empresa, por exemplo, né? Um exemplo. E aqui, avaliação de necessidade. Então, quais são os desafios enfrentados atualmente? Problema, aqui já tinha preenchido, né, no caso, mas então eu vou editar e vou trabalhar aqui, é a performance ruim e problemas em atrair. Qual é a principal dor? Eu não sei como melhorar os resultados da empresa. Utiliza um CRM, mas ele não tem indicadores. Não tem indicadores, não integra, melhor, não ajuda na comunicação da equipe. Bom, ele usa o CRM, essa informação, esse campo aqui ficaria aberto, ficaria sem ser preenchido. Eu vou salvar, e aí facilita, eu tenho as respostas aqui, e como eu disse, eu posso usar essas informações, vou voltar ao meu ecrã, mas eu posso usar essas informações para poder ajudar na qualificação, para poder verificar realmente quais são os principais problemas, para entender que se o meu produto, o meu serviço se encaixa como uma solução possível para aquele lead. Entenda que, nesse momento de prospecção, eu não posso falar do meu produto e do meu serviço. O que eu tenho que fazer é escutar o cliente para entender melhor as necessidades e os problemas que esse meu cliente está enfrentando, para aí sim propor uma solução, né? Ou ajudar esse meu cliente melhor, né,
ajudar esse meu cliente a visualizar uma solução. E aí sim, uma vez ele disposto, ele querendo modificar, ou ele tendo prioridade para isso, para poder, resolver o problema dele, aí sim a gente trabalha ele, marca ele como um qualificado, e aí na parte do funil de vendas vai se avaliar melhor questões relacionadas ao casamento, por assim dizer, entre o produto e serviço da sua empresa e o problema que o lead tem. Tá certo? Mas aí o trabalho de prospecção é, novamente, verificar se faz sentido se o lead tem prioridade, se faz sentido a sua solução para resolver o problema daquele lead, tá certo? Para passar esse lead, avaliar, né, novamente, avaliar o perfil daquele lead dentro do perfil de cliente ideal da sua empresa, e aí sim decidir se faz sentido qualificar esse lead para a equipe de vendas trabalhar as oportunidades. Tá bom? Então é isso. Fica muito mais fácil você ter essas perguntas tudo dentro, integradas todas no CRM. E você consegue trabalhar isso de uma maneira bem simples aqui dentro do Inovativos do CRM. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, mostrando como você pode criar o seu roteiro, o seu script de ligação, integrado ao seu CRM para organizar melhor as respostas e ter uma visão muito mais detalhada do seu lead que a sua equipe de pré-venda está prospectando. Tá bom? Então é isso. Espero que essa informação te ajude. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários aqui do vídeo que a gente ajuda e responde aí para vocês. Um abraço, até mais.